Tipo, quando você for tirar a carteira na autoescola, era um negócio de outro mundo, né? Você sentava ali, É, retrovisor, cinto, retrovisor, tipo, ia ligar o carro, você tinha medo de girar a chave, aí pisa na embreagem, não pisa, pisa no freio, o que que eu faço? Sabe assim, tudo era muito estranho. Hoje em dia você vai sair de é, carro, você pá, vai tudo no automático, saiu, já chegou. automático. Então é a mesma coisa no violino, assim, no começo é tudo cheio de detalhes, você fica, nossa, é muito tal, né? Mas depois fica natural, sabe? E aí você só leva mesmo, normal. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais para o início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. Então me fala um pouquinho sobre você, me fala assim, o seu nome, de onde você é, sua idade, há quanto tempo você tem o Tudo bem. violino. Então, meu nome é Leonardo Pereira Gondim da Costa. Eu tenho violino desde julho e, na verdade, a ideia nasceu porque eu já gostava de música clássica, mas não ouvia, né? Com frequência não entendo, só ouço. E o som do violino estava querendo ter um hobby, né? E um instrumento já é sonho de infância, mas não tinha dinheiro, né? Tinha tempo, mas tinha dinheiro. Hoje em dia tem um pouco de dinheiro de possibilidade, mas não tem tempo ao mesmo tempo. É sempre assim, né? A gente ou tem um ou tem outro. Os dilemas da vida. E aí eu fui adquirir em julho, né? Com incentivo de um Vale Cultura, né? Da empresa que eu trabalho. Ajudou, né? Com boa parte do violino foi pago com esse vale. E aí eu fiquei, depois disso, pleiteando aula, né? Ver aulas, né? Aí fiz algumas experimentais e tudo, mas acho que uma das grandes barreiras que eu tenho é a administração de tempo de reservar aquele tempinho do dia para estar tocando, entendeu? Ah, eu tenho 40 anos. Sim, você é de Esqueci. onde? Sou do Rio. Do Rio. E o seu objetivo é mais tocar em casa ou coisa assim, ou você tem outros objetivos também? Bom, é hobby mesmo. Uhum. Você é de alguma religião, alguma coisa, ou não? Não, eu tenho minha religiosidade, mas não tenho nenhuma religião. Não frequento, né? Já frequentei algumas, mas hoje não frequento. Sim. É porque tem bastante gente, né, do curso que foca em tocar na igreja e tal, né? Isso. Uhum. E é um bom. Eu vejo, pelo pessoal que toca, independente se é violino ou não, no instrumento, a igreja é uma baita de uma iniciadora nesse campo, né? Que às vezes as pessoas não têm oportunidade. Como eu não tive na minha infância, na minha adolescência, né, na minha juventude, as pessoas acabam tendo, né? Porque na igreja, de repente, tem um instrumento, a igreja fornece instrumento, enfim. Sim, sim. É, não, eu mesmo comecei na igreja, né? Eu só comecei por causa da igreja, porque eu era muito criança na época, né? Eu tinha 7 anos. E na minha região, que eu morava na zona leste de São Paulo, né? Então, assim, não tinha convivência com orquestra, com nada do tipo. Era na igreja mesmo, né? Então acabou que foi muito bom pra mim no começo. Óbvio que naquele aprendizado bem capenga, né? Assim, que você aprende com quem aprendeu, de quem aprendeu, de quem aprendeu. E aí no fim você sabe o básico do básico e ainda de algumas formas erradas, né? Mas foi o início, né? Foi importante pro início e depois sim que eu fui me aperfeiçoar mais com aulas profissionais e tudo mais. Mas legal. E você tá na segunda turma ou na terceira? Não, você tá na terceira turma, né? Você entrou na terceira. Assim, né? Então você tem 3 meses agora, mais ou menos, de curso aí. Tá quase fazendo 3 meses. Quando você começou em julho, que você tinha o violino, você falou que fez algumas aulas experimentais, tal. Você viu o conteúdo do YouTube? Como que foi esse processo inicial, assim? Eu acredito que eu acho que o que eu mais acompanhei foi você mesmo. Eu não lembro assim, o outro eu vi uma coisa ou outra, mas o que chamou mais atenção foi o seu curso mesmo, né? O seu curso, suas aulas, né? Aham. Suas dicas. Você me conheceu pelo canal? Ou você me conheceu quando foi a Semana do Violino? Não, pelo canal. Semana do Violino eu já te conhecia, já pelo.
por estar vendo sempre vídeos seus. Ah, legal, legal. E depois que você começou agora efetivamente no curso, né, nesses últimos 3 meses, assim, 2, 3 meses, você sente que mudou alguma coisa da sua perspectiva sobre o violino? Como que tá aí? O que mudou para você ter entrado no curso? Sim, mudou porque, assim, deu um norte na questão do aprendizado, né? Que ficava meio solto. A gente vai seguindo os módulos, vai ajudando, né? Vai direcionando o aprendizado. Assim, eu acabo tentando... Essa aula, na verdade, foi muito engraçado. Quando eu vi no grupo, você falou, colocou lá, né? O sorteio, isso aqui. Eu falei... Aí eu não tinha lido os nomes ainda, estava indo só a chamada, digamos assim, a sua mensagem. Aí eu olhei assim, falei, eu pensando, cara, só falta ter sido sorteado, eu vou ter que estudar de qualquer jeito agora. Porque é engraçado, porque assim, eu já levei isso já para terapia e já tive interpretação. Quando eu devo alguma coisa a alguém, quando tem que entregar um trabalho, quando tenho um compromisso com alguém, eu vou lá, me programo e cumpro. Agora, quando é comigo, eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco disso, né? E a gente acaba deixando de lado. E o violino é um sonho que, é um sonho. Não, mas tem isso para fazer, tem aquilo outro, a gente bota prioridade na frente, né? Sim, com certeza. E você não sente essa cobrança dentro do curso, naturalmente, né? Porque, tipo, você tem Não, acesso não. vitalício, então, Uhum. assim, eu posso fazer no meu tempo, então acaba sempre ficando em segundo plano, né? Uma coisa que eu daria pra Isso. você de dica, já que você Uhum. tem essa questão, né, pessoal, de, eu preciso ter, assim, uma cobrança maior e tal, usa mais realmente do suporte, sabe? De poder mandar. Você pode mandar pra mim em vídeo. Então coloca um cronograma, assim, sabe? Faz assim, ó, não precisa ser semanal, mas fala assim, ó, daqui 15 dias eu quero preparar isso aqui pra mandar pro Arthur. Aí você prepara por 15 dias, né, até chegar naquele módulo. Tipo, sei lá, você tá em qual módulo atualmente no curso? O que você tá fazendo? Acho que eu estou no 4. No Eu 4. cheguei até a aula que você fala sobre a questão do arco, né? Da Uhum. arcada inicia no talão ou na ponta, né? Aí Sim, eu sim. parei e voltei para fazer a prática, né? Porque tinha abandonado a prática, não tinha começado a prática. Entendi, entendi. Então, tipo, coloca assim, sei lá, daqui 15 dias, você fala assim, ó, daqui 15 dias eu vou mandar os exercícios que tem variação de ritmo, que tá lá no meio, mais ou menos, daqueles exercícios iniciais, que tem figura de 4 tempos, de 2, de um e tal, tudo junto. Então, tipo, sabe, coloca uma meta. Ó, daqui 15 dias eu quero chegar nesse exercício e vou mandar pro Arthur. Então, tipo, você tem que se fazer essas metas, né? Já que naturalmente não tem essa meta, então se coloca, sabe? Fala assim, não, vou mandar vídeo pro Arthur de 15 em 15 dias para realmente ter um acompanhamento, né? Então, porque você tem esse direito, Uhum, né? Então você pode mandar mesmo. E usa uhum. disso para Esse, realmente se motivar mais. uhum. Esses exercícios que você falou, então depois do modo 4, né? Sim, Mais adiante, né? exato, exato, Ah, exato. tá. Tá, começa no módulo 5. Então, é já Tá. sempre pra frente, né? Você não é fazer um objetivo do que você já fez, né? Não, tem que ser um objetivo Não, não, porque que eu vou fazer. eu poderia ter passado direto, de repente, do que você falou. Não, não, não. Tinha, tipo Netflix, tu Sim. tá maratonando, então. Não, cara, e esse é um grande problema, né? Quando a gente tem, por exemplo, você tá só no YouTube. Quando você tá só no YouTube, é pegar a Netflix Uhum. mesmo, né? Você tá ali, vai, deixa eu ver no catálogo aqui o que eu vou pôr aqui. Aí você põe alguma coisa, né? Agora, no curso, Uhum. realmente é importante, sabe, manter esse caminho, né? Você tem lá tudo organizadinho, né? Então, parar e falar, não, eu vou fazer certinho isso daqui e tal, assim. E criar esses pequenos objetivos, né, dentro do conteúdo. Você fala assim, não, isso Uhum. aqui eu quero chegar aqui até tal dia. E aí você, tipo, você dá uma olhadinha pra frente, né, você dá uma previsão, mais ou menos, né? Tipo, você está no módulo 4 fala assim, não, eu quero finalizar o módulo 5 em um mês. E batalhar para finalizar o módulo 5 em um mês, da forma certa, né? Estudando certinho, Uhum. as coisas e tal. Não é também fazer de qualquer jeito. Mas é importante, sabe assim, manter realmente esse cronograma, né? A disciplina e a motivação de estudar. É fundamental. Motivação é tudo, né? Sim. E como você está dessa parte mais teórica, que é algo que você tem visto mais, né, ultimamente, você está lendo, você consegue já reconhecer as notas, já está identificando melhor, ou como que tá? Aquele aplicativo ajuda bastante, né? Para você identificar como um colega lá, até que eu até coloquei minha experiência para ele, o João, eu acho, seu João, Uhum. acho que é seu João. Ele, as questões, quando está na partitura em si, né, no pentagrama, vai legal.
Aí acima, as suplementares, superiores e inferiores, que dá uma escorregada, né? As superiores nem tanto, porque você continua crescente. A gente sempre grava dó, ré, mi, crescente, né? Aham, Agora sim. o oposto. E... Mas, por exemplo, eu ainda tô, como eu lhe falei, né? Brinquei lá no grupo, mas não era brincadeira, é verdade. Eu ainda tô iniciando, ontem eu tava passando, né? Ontem eu tava fazendo corda solta. Efetivamente, só pra você ter ideia, né? Efetivamente foi ontem. E aí que a gente vê as dificuldades. Por exemplo, a gente vê o vídeo, acha que não, vai dar certo. Teoria é ótimo, agora a prática, Sim, aí você botar vê alguém fazendo não significa que você sabe fazer, né? No violino isso, nada funciona assim. pô, é tão fácil ver você fazendo, caraca, olha que legal. Pô, só para manter o arco, né, paralelo, no caso, ao cavalete, né, que é o mais correto, cara, tipo, é bem desafiador. A questão de você usar o arco todo, quando você estende o braço, caramba, acabou o braço, está sobrando arco, o que eu faço? Sim, Entendeu? Eu falei, cara, meu braço é curto. sim, mas é bom que você tá nessa etapa e a gente vai poder dar uma olhada agora e aí vai organizar. Uhum, Então, assim, a sua maior dificuldade no momento não é nem a parte teórica mesmo, né? É a parte realmente prática que se iniciou e ainda não tem esse uhum, controle, né, real ali do violino, né? sim, Bora ver sim, como que eu tá, tô com bora ver como que dificuldade tá. agora. Assim, aquela dificuldade que eu lhe falei sobre isso aqui, ó. Uhum, Quando eu coloco a espalheira, eu lembro que você falou que esse lado, que é a queixeira, ele geralmente ele fica um pouco inclinado, só que eu não lembro se é para dentro ou se é para fora. Eu vi o vídeo ontem, ó, só para você ter ideia. E aí, o que acontece? Quando eu fui fazer o exercício, né, de corda solta, eu coloquei o violino, quando eu coloquei ele assim, ó, a queixeira, tipo, tá como se fosse uma barreira, eu não consigo ter conforto aqui, ó, né? uhum. Porque tem aquela questão que você não pode virar muito o pescoço para fazer isso, né? Você não pode virar muito a cabeça, ou até pode dar uma certa inclinada. Não, de leve pode, de leve pode. Só que o negócio é que, Uhum. pra mim, parece que o seu violino tá muito aberto, assim, muito pro lado, assim, sabe? Um pouquinho, ele fica Assim, um pouquinho mais na direção, tipo, quando você. Eu geralmente falo pra pro. perna, né? Eu geralmente falo pros alunos até estudar em pé, porque às vezes é melhor Uhum. pra ter mais controle, realmente, assim, né? Uhum. Então, e aí fica o violino Tem na teste aí, direção da coronel? perna. Quer ver? Sim, Uhum. legal, legal. Celular de bandeja. Aham, boa, boa. Aqui, agora encaixou de boa. Sim, acho que Estranho, era isso, né? acho que é porque tava muito aberto, assim, sabe? Quando ele fica muito aberto, ele fica meio estranho, Uhum. assim. Mas parece boa a E postura. eu tava sendo a dificuldade dessa coisa do encaixe aqui, mas agora parece que foi de boa. Sim. Estranho. É, sempre por mais que chama queixeira, né, assim, o negócio, Uhum. mas a gente não apoia o queixo, né? É meio que a lateral, assim, né, do maxilar, né? Então, tipo, a queixeira fica, na verdade, apoiada aqui e o queixo fica meio na direção do estandarte, né, que é essa parte preta. Então ele fica Uhum. meio que nessa direção, assim. Mas aí só não deixa ficar aberto demais, porque se fica aberto demais você tem que virar, tem que fazer alguma coisa estranha. Uhum. Então mantém sempre na direção ali da perna esquerda. Assim, vamos, né? E Isso. aí eu tenho as barreiras iniciais mesmo, assim, de básicas. Por exemplo, essa questão ontem que eu tava treinando a questão de segurar o arco, né? Uhum. Segurar o arco para mim já é um desafio, né? A sua dica ajuda bastante. Ontem eu comecei a pegar uma certa intimidade em segurar o arco, Sim. porque antes era tipo total dificuldade, né? Uhum. Segurava o arco e não conseguia ficar com Pode ele na até, mão. assim, pode até dar um pouquinho mais de espaço entre os dedos ali, esses dedos do meio, principalmente aqui, né? Pra não Assim, ficar assim muito encostados eles, sabe? Um pouquinho mais de espaço neles. Isso. que, É meio estranho no começo, né? Segurar o arco é um negócio meio doido assim, né? ou, Mas é igual tudo na vida, com a prática você se torna mais natural. É igual dirigir carro, né? Você dirige? sim, Tipo, quando você for tirar a carteira na autoescola, era um negócio de outro mundo, né? Você sentava ali, é, retrovisor, cinto, retrovisor, tipo, ia ligar o carro, você tinha medo de girar a chave, aí pisa na embreagem, não pisa, pisa no freio, o que que eu faço? Sabe assim, tudo era muito estranho. Hoje em dia você vai sair de carro, você pá, vai tudo no automático, saiu, já chegou. automático. Então é a mesma coisa no violino, assim, no começo é tudo cheio de detalhes, você fica, nossa, é muito tal, né? Mas depois fica natural, sabe? E aí você só leva mesmo, normal. Assim como hoje você tem muita dificuldade, né, em passar o arco,
certinho, reto e tudo mais. E Uhum. depois você nem pensa mais nisso. Depois, automaticamente, ele vai ser passado reto de tanto que a gente pratica mesmo, né? Mas bora ouvir Uhum. aí como que tá essa passada da corda solta pra gente ver. Uhum. Pode mudar? Beleza, vai a corda reta. Opa, pode? Uhum. Beleza. Matei o gato. Não, tranquilo, é normal. No começo, o som que sai é bem difícil mesmo, né? Tipo esse, né? Assim, Você o acha que que... pelo som, Oi? você acha que pelo som, Arthur, tá com suficiente de breu? Eu acho que o problema não é a questão do brilho ainda é uma questão mesmo de Controle, técnica né? mesmo, de Uhum. sacar realmente como funciona. Mas isso é questão de prática, né? Assim, aos pouquinhos. Então leva um tempo mesmo para conseguir tirar aquele som consistente, né? Esse som de tocar, sabe? Leva um tempo para sair esse som realmente consistente. Mas o que é importante ter de pensamentos, né, em relação a essa postura inicial? Que tudo que você faz, a gente fala tanto sobre postura no violino, tipo, a forma de pegar no arco, a postura do violino em você e tudo mais. Então a gente fala tanto disso porque tudo que você fizer em relação à postura influencia no som. Então, sim, se você tá tocando, tipo, por exemplo, aconteceu no comecinho, você ia começar na corda sol, mas eu só ouvia a corda ré, na verdade, tá? Eu ouvia ré. Porque você não tinha levantado ainda o suficiente o cotovelo. Tipo, o cotovelo tem Uhum. altura certinha. Para cada uma das cordas existe uma altura de cotovelo que é importante, que tem que chegar lá, né? Porque senão não vai rolar. E a mesma coisa, Uhum. depois que você começa esse movimento, aí não muda a altura do cotovelo. Então, tipo, achei onde é o sol. O sol é tipo o braço assim, 90 graus. É basicamente isso, 90 graus. Aí você começou. E olha, o cotovelo não mexe mais. É só abrir e fechar realmente. Em nenhum momento ele abaixa assim e vai para baixo do arco. Ele tá sempre em Uhum. cima do arco, né? Tipo, você olhando visualmente de frente, ele tá sempre um pouquinho acima do arco, tá vendo? Não pode ficar assim. Então, sempre um pouquinho mais para cima, manter realmente, sabe? Ainda, óbvio que assim, você tá muito no começo. Então, ainda ele Sim, sim. varia muito, né, no movimento. Você vai abrir e ele fica assim, né? É normal, é normal. Mas é uma questão de prática, assim. Então, é se policiar um pouquinho em relação a essa altura do cotovelo para estar exatamente naquela corda que você quer e que o movimento de abrir e fechar não influencie na altura do cotovelo. E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas não quer dizer que isso é simples e mágico assim e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente
para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail e tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo, beleza? Te vejo lá do outro lado. Você tem um espelho assim que você olhe para estudar? Tem um aqui do lado. Ah, legal. E aí faz esse estudo sempre assim. Você pode fazer de duas formas. Primeiro, de lado, assim, para você ver em relação aqui, né, do arco, tudo mais, né, se tá retinho, quando tá passando, o que tem que acontecer até a ponta para ele ficar reto. Mas também de frente, assim, para você ver a altura de cotovelo. Então você olha lá, ó, e não posso mexer o cotovelo, não pode fazer isso aqui no meio do movimento. Então mantenha o cotovelo. E não é o ombro, né? Não é levantar o ombro, é levantar o cotovelo, sempre a altura do cotovelo, não levantar o ombro. Então relaxou, tal, relaxa o ombro e aí começa o movimento e olha fixamente no cotovelo para ver se ele tá ficando no lugar certo. Aí beleza, mudou de corda. Cotovelo parado, ó, ele não mexe. Mudou de corda. Ele não pode ficar variando o movimento, assim, né? No meio da corda. Então, sempre assim, achou aquela altura do cotovelo, mantém ela até o final do movimento, volta, tal, assim. Por isso que é muito importante, assim, esse início é o mais difícil, mas é o mais importante. Por isso que você vai ver que no módulo 5 do curso tem uma pá de exercícios diferentes, com cordas soltas para tudo quanto é lado, todos os tempos diferentes possíveis. Que aí você. Mas só que só dá para começar realmente se você tiver esse movimento funcionando um pouquinho melhor, né? E aí você consegue manter o som, porque aí vai entrar velocidade de arco, que aí já é mais uma coisa. No violino sempre vai ser assim também. Você vai aprender uma coisa nova, beleza. Quando você dominar aquilo ali, vai aparecer uma nova coisa para ficar mais difícil de novo. É Então, igual a vida. exato, é igual a vida. Então, o negócio é assim, por enquanto é só passar o arco, beleza. Tentar conseguir essa consistência um pouco mais no som, né, assim e tal. E a altura do cotovelo influencia, inclusive, nisso. Se você mantém o cotovelo no lugar certo, você meio que passa um certo peso pro arco, para ele passar na corda. Se você deixa assim, o arco já não tem mais muito peso, sabe? Se você perde essa altura do cotovelo. Então é importante. Bora lá, mais uma vez aí, as 4 cordas, com algumas repetições entre elas aí, né? Assim, mas para realmente achar essa altura do cotovelo e comece já na corda sol, sem esbarrar na corda ré, Tá. e fixamente nela ali. Tem que funcionar. Derrubei o ar. A questão do que eu também ouvi o pessoal falando é a tensão da crina, né? Nela, o arco ficar saltando na corda também tem muito a ver com isso, né? Também, Se ela tá também. com a tensão Se você correta, né? apertar demais, né, assim, ela também facilita para sair do arco, para sair da corda, né, e fica pulando. Então não precisa apertar tanto o arco. Um pouquinho mais para cima a mão no arco ali, ó. O dedinho um pouquinho mais para cima, tá um pouco baixo. Sim? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí. Pra ficar bem naquela linha. Porque senão se ele fica lá perto do pininho, você perde um pouco do equilíbrio. Então deixa sempre mais pra ciminha mesmo. Você fala do indicador, né? Esse Indicador. aqui a referência do dedinho aqui. Se ele Ah, fica tá. muito pra cá, você perde um pouco do controle do equilíbrio. Então sempre lembra de manter bem na linha da bolinha ali, da bolinha pra frente. Isso. Nossa.
Isso. Ó, você vê que deu uma pegadinha no Ré, por que que aconteceu? Porque você não abaixou o suficiente o cotovelo. Então a mudança do Ré pro Lá tem que ter uma diferença um pouquinho maior do cotovelo para não realmente não esbarrar na outra corda. Abaixa. Ah, você quer na Lá ou na Lá ou na Mi agora? Lá. Isso, beleza. Lá. Isso. O som tá muito sofrido. Esse som que sai, quando sai esse som muito mais agudo do que era para ser, é o que a gente chama de harmônicos, né? Assim, na verdade, todas as cordas, todas as notas que existem, elas não são simplesmente um som. É um conjunto de sons, na verdade. É que o ouvido humano capta melhor um som, que é o som fundamental daquela nota, que é a nota que a gente ouve. Tipo, o Mi, Mi, beleza. Mas dentro desse Mi, tem uma série de outras notas ainda, que é o que a gente chama de série harmônica. Ele tem várias outras, não vou entrar a fundo nisso não, assim, mas só para entender. Então, se você passar o arco do jeito certinho, mais equilibrado, né, mais controlado, precisa de mais prática mesmo, né? Ele faz com que a corda vibre do jeito que tem que ser. Agora, se você passa o arco ainda meio sem controle, ou às vezes leve demais, assim, sabe, ó. Tá vendo? Aí sai aquele som muito agudo. O que que é esse som agudo? Esse som, na verdade, é um dos harmônicos que você faz a corda mudar a característica dela. Que era para dar mais ênfase em um som, ela passa a dar mais ênfase no outro, no segundo som que tinha. E aí fica um outro som, um som mais agudo. Pode ser um outro Mi, tipo esse aqui assim, ou pode ser de repente um Si que se ouve, tipo esse. No meio, só que aí você tá tocando corda solta. Tá vendo? Porque realmente você tá ainda aprendendo a fazer a produção sonora, né? Mas duas coisas que eu acho que pode melhorar, quando a gente vem muito perto do talão, coloca aí, tipo, na corda sol, lá em cima, lá perto, assim, bem perto do talão, bem perto. Encosta ele na corda. Isso. Vira bem de frente pra mim. Vira de frente, assim. Isso. Sim. Pode. Isso. Isso, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Você olhando pra você, você vê que seu braço tá 90 graus. Tá vendo? Tá 90 graus o braço, assim, tipo, retinho, assim, pro lado. Assim. Não precisa levantar muito, tipo, é só assim, reto pro lado. E aí, uma coisa que nessa região tem que acontecer é que aqui no punho tem uma leve curvinha, tá vendo, ó? Não é simplesmente reto. Ele tem uma leve curvinha. Por que isso acontece? Olha só, deixa eu virar aqui de lado para você. Se você quer deixar o arco reto realmente, você não pode deixar o punho reto, porque senão ele vai lá para trás. Então assim, precisa trazer um pouquinho para cá, tá vendo, ó? E aí essa curvinha faz, mas levanta o cotovelo na corda sol, não esquece o cotovelo. Não precisa levantar tanto, só 90 graus, um pouquinho a menos, isso. E aí naturalmente o punho fica um pouquinho dobrado, tá vendo? E aí o movimento de abrir vai fazendo com que aqui no meio, ó, o punho fica reto. E lá quando chega na ponta, o punho inverte. Tá vendo o meu punho invertido? Então, daqui no meio tá reto. E quando chega lá em cima, ele dobra um pouquinho. Então são 3 posições do punho diferente. Um pouquinho dobrado. Quando chega no meio do arco, tá reto. E quando chega lá embaixo, ele tá ao contrário. Para poder, isso tudo que vai fazer o seu arco ficar reto, realmente. Vira um pouco de lado agora aí para eu ver esse movimento. Pode ser, a corda sol é bem difícil, né? Porque ela tem que ter mais controle de postura do cotovelo. Faz na corda ré ou na corda lá, mas pensando, né, dar uma curvadinha no punho quando tá muito perto do talão. Inclusive, e isso influencia numa questão do arco. Quando a gente passa, olha só quando eu tô tocando de lado. Você vê de lado.
olha como tá a minha crina. Ela tá mais virada pra mim e a madeira mais pra fora, tá vendo? Meio tortinho, assim. E é assim que a gente toca. Sempre fica levemente inclinado pra você. Não fica assim exatamente reto na corda, sabe? E nem pra frente, assim. Ele fica mais inclinado pra você, tá vendo? Ele fica sempre assim, um pouquinho viradinho. Sempre assim. Então, essa inclinadinha também, ó, ajuda pra você a manter o punho um pouquinho dobrado, tá vendo, ó? Uhum. Sempre desse jeito. Sim. Experimenta aí. Vira, não muito, né? Não é pra inclinar muito assim a crina, é só um pouquitinho de leve. Esse é na corda Ré ou na corda Lá? Você começou na Lá e depois foi pra Ré. Tem que, É que o cotovelo variou. tem que controlar a altura do cotovelo aí. Isso. Agora, só por experiência, faz na corda Sol e foca nesse negócio de realmente dar uma curvadinha pra crina ficar mais virada pra você. Eu ainda sinto que tá muito reto assim na corda. Pode inclinar um pouquinho. Isso. Isso. Sempre vai ser assim, um pouquinho mais. Pareceu frouxo demais, assim, um pouquinho a crina. É. Tipo, lembra sempre daquele negócio, assim, ela fica esticadinha, né? Assim, ela tá durinha, no geral, não muito, mas fica durinha. E aqui no meio sempre tem que ter um espaço entre a madeira e a crina, que não, assim, não cabe um dedo, mas tem que ter um espacinho entre elas. Talvez até Uhum. apertar um pouquinho mais ainda, de leve. Talvez apertando um pouquinho, ainda não tenha problema. Só não pode ter o espaço maior do que isso, que caiba um dedo, assim, não pode entrar um dedo. Isso, boa, boa. Vai lá, na corda sol, a crina viradinha de leve pra você, o punho viradinho assim, dobradinho um pouquinho, e abriu, e aí inverte. Sem mexer a altura do cotovelo. Sol, né? Ó. Agora na corda ré, abaixa um pouquinho o cotovelo para ir para a corda ré e não tanto, senão vai para a corda lá. Então assim, acha aquela posição exata para passar na ré. Tá legal? Corda lá. Beleza, corda mi. Isso, lembra de manter um pouquinho curvadinho a crina, assim, não deixa ela ficar reta não, mantém mais curvado. Tá melhorando, assim, o controle tá melhorando, mas é uma questão de prática mesmo, assim, precisa realmente de Sim. prática. É igual Não tem dirigir prática, carro, tá certo. é igual dirigir carro, quanto mais você faz, mais natural fica. Até que chega um ponto que você dirige sem nem pensar mais, né, assim, às vezes você sai com o carro, era pra você ir em um lugar, você vai em outro lugar sem querer, porque você já tá mais acostumado a ir em outro lugar. Já Então, aconteceu comigo pegar o caminho errado. Assim. eu também. Então é a mesma coisa. No violino, por enquanto, você tem que estar ali ligadão em tudo. Mas depois fica um pouco mais automático essas coisas. Óbvio, é óbvio que hoje em dia eu não penso nisso, né? Assim, se eu tô passando reto, a altura do. Isso aí sai natural.
Mas é super importante criar essa referência, né, real, de cotovelo, sabe? Tipo, se você esbarrou em outra corda, é por causa da altura do cotovelo. Então tem que realmente criar essa referência, sabe? Cada uma das cordas, sol, ré, lá e mi, sabe? Então, tipo, realmente, se você coloca bem no meio do arco, né, onde tem a marquinha aí, se você colocar bem no meio na corda, dá pra ver exatamente, sabe, quanto você precisa mexer pra mudar de corda, tá vendo? E não tem como fazer outro jeito de mudança de corda, tem que ser a altura do cotovelo. Então, realmente achar essa mudança. Fique esperto aí, hein, porque vai rolar um evento gratuito daqui a alguns dias com uma semana de aulas. Você vai poder participar comigo, com essa didática aí que você está vendo aí e tal nas aulas e tudo mais, sabe? Realmente para poder aprender violino sem ficar perdendo mais tempo com um violinista profissional de verdade. Então corre lá no site que está aqui na descrição, comotocarviolino.com.br, né? Vai lá, você tá aqui embaixo. E aí você vai poder ver lá que tem um lugar para você colocar seu nome e o seu e-mail. E assim que começarem as inscrições para esse evento gratuito, eu vou mandar um e-mail para você poder participar. Beleza? Então a gente se vê lá. Beleza. Certo? Esse macete que você deu de virar um pouquinho, né, até por conta da questão anatômica mesmo, né, ergonômica do punho, eu não tinha ainda. Eu ficava sempre me policiando para deixar a crina certinha, tocando toda a crina na corda. Não, mas repara depois, você vai ver que todo mundo sempre toca levemente inclinadozinho, assim. Uma hora ou outra pode até ser necessário tocar com a crina mais reta, mas é em momentos bem específicos, assim, quando a gente tá mais pra frente, né? Então mantém dessa forma. Aí, óbvio que ainda tem uma questão de peso, que ainda precisa um pouco mais de peso, que é aqui no indicador, para fazer um equilíbrio maior. Sabe, quando sai esse som, principalmente do meio pra frente, né? Sai esse som mais leve, assim. Quando sai isso, é porque precisa de um pouquinho mais do indicador. Mas isso aí ainda é um pouco mais complexo, assim. É um pouquinho mais pra frente em relação com o controle do movimento. Primeiro, focar na altura do cotovelo específica para cada uma das cordas. Manter sempre a crina levemente inclinadinha. E esse movimento do punho, sabe? Assim, tem que estar muito bem controlado. De ir aqui, dobrou um pouquinho. Aí abre o braço enquanto o punho inverte. Então, no meio, sempre vai estar reto. No meio do arco, independente da corda, tá sempre reto o punho, tá vendo? Ó, aqui reto lá no arco, e aqui o punho tá sempre reto. Eu não mudo essa estrutura aqui, nunca muda. O que muda é a altura do cotovelo. Então, essa estrutura sempre é igual. No meio do arco, ela fica reta. Lá no talão, ela fica levemente dobrada. E ó, em todas as cordas, ela fica dobrada. E lá na ponta, que é invertido aqui agora... Se eu virar assim um pouquinho pra você ver reto. Aí também, mesma coisa, não dá pra ver embaixo, né? Mas é manter a mesma estrutura, só muda a altura do cotovelo. Quem faz a mudança de corda é a altura do cotovelo. Então, é dividir os movimentos, né? Esse é uma coisa e esse é outra coisa. Então, tem que ser bem claro, sabe assim, que esse só pode acontecer sozinho e esse só pode acontecer sozinho. Porque se acontece os dois juntos, aí você esbarra na outra corda, né? Aí vira uma bagunça. Então, realmente, assim, mais pra frente vai ter coisas que realmente faça isso, né? Tipo, você toca no meio de uma coisa, você tem uma ligadura que faz várias notas. Beleza, né? Mas por enquanto não é pra acontecer isso. Então, por enquanto, realmente bem dividido os dois movimentos. Esse movimento com esse movimento. E aí, nesse movimento inclui o abre e fecha, sem levar para trás o braço, né? Senão fica horrível. Aí o arco vai lá pro fim do violino. E o punho que vai abrir aqui dobrado ao contrário e vai dar uma curvadinha. Então é assim, sincronizar todos esses movimentos. Assim, o começo do violino realmente é muito difícil, porque são muitos detalhezinhos. Mas são esses detalhes que, se você ajeitar hoje, agora, vai fazer você tocar bem assim em pouco tempo. Porque senão depois não adianta, sabe? Se você já começou e tá fazendo de qualquer jeito e tal, você vai tocar uma música, vai tocar. Mas vai ficar tipo um negócio assim. Sabe? Vai ficar tudo errado, né? No lugar de ter realmente essa consistência, né? Né? Então, realmente, é muito importante toda essa parte postural, assim, todo o movimento todo, né?
o controle disso se chama psicomotricidade, que é você conseguir realmente assim, desenvolver, né, esse controle mais refinado dos seus próprios movimentos, que é uma coisa que a gente não faz no dia a dia. No dia a dia você não tem essa precisão, sabe? Ah, não, levanta o cotovelo a X graus. Não tem essa precisão, né? Então, realmente agora é importante manter isso bem organizadinho. Aham. Por exemplo, nessa etapa que a gente fica com a ponta do arco, né? Que a gente estende o braço todo, eu tenho essa dificuldade, como você falou, né? Como aqui em cima é assim, digamos assim, né? O punho, lá embaixo é o inverso. E aí a gente fica se pensando assim, poxa, meu braço é curto, eu sou pequeno, meu braço é curto. Só que eu fiz uma aula experimental com uma amiga do meu primo, e tem um primo meu que se formou em música esse ano, né? E ela já dá aula há um tempo para criança, inclusive. Tipo, ela é desse tamanhozinho, assim. E ela toca maravilhosamente, ou seja, não é a questão do braço, né? Uhum. Não, e você vê assim, você tocando aí, em nenhum momento faltou. Você chegou de boa. Porque também vai numa questão postural. Se você tá com o violino pra cá mais aberto, aí você às vezes estica e não chega. Se você traz ele um pouco mais pra cá, você ganha um pouco mais de movimento, de repente, sabe? Então é realmente. Por isso que é muito importante, né? O violino tá no lugar certo, tá bem apoiado do jeito certo, tudo certinho, porque aí funciona. Então, realmente tudo tem algum sentido, não é aleatório, né? Ninguém falou pra colocar o dedinho aqui assim, ah, não, porque eu gosto. Não, é porque realmente quando você traz a mão pra cá, você tem um equilíbrio melhor do arco. O peso do arco, né, que fica aqui assim, mais ou menos, o ponto de equilíbrio do arco, um pouquinho pra lá. Oh, foi demais. Aqui, assim. Cadê? Aqui. Então, tipo, aqui é o meio do arco em relação ao peso, né? Então, quando a gente pega, não é no meio, no meio. Então, quando a gente pega um pouquinho mais pra cima aqui, é igual como se fosse uma gangorra, né? Você tá mais próximo, então você não precisa ter tanto trabalho. Se você vai longe, você tá mais longe, precisa ter mais trabalho para realmente Tá mais equilibrar o arco. pesado. Então, é muito importante. Assim, cada detalhezinho tem o seu motivo, né? Então, é importante que seja bem controlado, assim, toda essa questão motora, mas isso só vai realmente sair certinho quando você tiver mais tempo de voo, né? Mais experiência ali com o movimento. Então, pratica mesmo esse movimento até sair legal o som. Foca assim, fala assim, ah, vou mandar pro Arthur semana que vem, tocando todas as cordas com um som legal, sem esbarrar, sem fazer nada errado, tal, e me manda. Eu vou ver, beleza? Beleza. Então, no que precisar, é aquele esquemão que você já sabe. Você pode mandar para mim no privado, pode mandar vídeo, pode mandar sua dúvida aqui. Estamos por aqui. Mas agora, assim, o negócio é focar em praticar realmente esse movimento com refinado, assim, sabe? Com todo esse pensamento mais organizadinho, sabe? De postura. E não simplesmente por fazer, mas fazer bem organizado ele. Sim. Fechou? Ok. Obrigado. Nada, Léo. Qualquer coisa, é só falar. Tá. Você pede, no caso, que a mensagem seja pelo Zap mesmo, né? Pode ser o vídeo, tudo isso. Isso. Pode mandar. Tá. Tipo, então, daqui uma semana, eu vou esperar, hein? Daqui uma semana, me manda, assim, um vídeo tocando em todas as cordas, com som legal, bacaninha, controle do movimento, sem ficar esbarrando nas outras cordas. E aí eu vou te corrigir. Beleza? Valeu. Obrigadão aí pela atenção, pela aula. Valeu, Léo. Se precisar, é só falar.